Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de formação continuada do Centro de Mídias de São Paulo. Toda segunda-feira, como vocês sabem, nesse horário nós temos aqui a série Diálogos, Educação e Pesquisa, e o nosso objetivo é fazer com que a gente tenha conhecimento das pesquisas que são feitas a respeito da rede pública estadual e a gente possa usufruir desses estudos, desses achados, e a gente entender como é que a gente é visto, o trabalho da gente, né, como ele é visto, e quais as contribuições que a gente pode, né, angariar dessas pesquisas que são feitas, que são muitas, né, para que a gente possa refletir a respeito principalmente do processo de formação continuada dos profissionais da educação. Então, toda segunda-feira a gente está aqui trazendo um convidado, um pesquisador que é interno, como a gente diz, ou externo, né? Ou uma pessoa que está dentro da rede, trabalha na rede e faz sua pesquisa dentro da rede pública estadual, ou mesmo a gente costuma convidar também pesquisadores externos que têm esse olhar, essa preocupação com a rede pública, e a gente acha que a gente tem muito a aprender com todo mundo que olha para a rede de forma cuidadosa, né? Séria, que vai em busca dos achados e faz boas interpretações que possam reverter para o nosso trabalho, para o nosso amadurecimento, nosso aperfeiçoamento profissional. E a dinâmica, então, vocês já conhecem, né? Nós temos o chat que já está aberto para vocês, e a gente tem a colaboração do professor Alceu Rosa, que vai estar lá na moderação do chat. Então, fiquem à vontade, mandem as suas colocações, as suas observações ou as suas perguntas, que a gente vai falando aqui com a professora Simone Sussi, que é a nossa convidada de hoje, e fazendo essa interação para que ela possa contemplar e as observações de vocês e os questionamentos também, ok? Passamos a palavra, então, para a professora Simone Sussi, que é colaboradora aqui da EFAP, então é uma pesquisadora interna, né? Seja muito bem-vinda, Simone, nesse papel, porque você já atua aqui, né, em outros papéis no Centro de Mídias, mas é um prazer para a gente estar recebendo aqui você, né? A Simone, ela é colaboradora da EFAP, professora do ensino superior, e ela vai trazer aqui a sua pesquisa denominada O Ensino de Inglês na Rede Pública Estadual. Então, a gente convida você, Simone, para fazer a apresentação da sua pesquisa e dialogar com a gente nesse programa Diálogos, tá ok? Passo a palavra para você. Boa tarde, eu agradeço a Silene, agradeço ao Centro de Mídias pela oportunidade. É sempre muito bom falar de um trabalho que a gente acredita que é frutífero, que, embora seja um caminho penoso, espinhoso, porque fazer pesquisa não é fácil. A Silene sabe bem disso, porque, embora eu tenha concluído o seu trabalho de doutorado, ela continua no trabalho de pesquisa, à frente de tantas coisas que ela desenvolve também na IFAP. Então, é uma honra poder estar neste lugar como professora, como formadora e também sendo formada, com a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa e receber contribuições, receber reflexões, porque eu trabalho nesse dinamismo mesmo. A gente faz, mas nunca é acabado. Principalmente eu trabalho na área de humanas, né, Sirene? Que a gente lida tanto com diversidade, com pessoas, com escola, com aluno, com formação. É um trabalho que eu acho que nunca é acabado, nunca é concluído. Ele é sempre em desenvolvimento, sempre está aberto a muitas possibilidades. E eu acho que isso que é o interessante das coisas. E hoje você me apresentou aí como fala de uma pesquisa que fala de línguas, né, da pesquisa do inglês na rede pública, e para mim é um assunto muito caro, porque falar de línguas é uma coisa que envolve muito a gente, e a língua é uma identidade. Então, quando a gente fala assim da língua, você fala da história de um povo, você fala da sua identidade propriamente dita, você fala da supremacia de um povo sobre o outro, e é uma questão até de poder, de um jogo de poder. E o Fiorinho, o José Luiz Fiorinho, aquele professor da USP, que é um professor renomado, e a contribuição produtiva dele em pesquisa é absurdamente grande, e ele fala uma frase que sempre me chamou muita atenção. Ele fala que o brasileiro é o poliglota na própria língua. Então, a gente tem, assim, 26 estados na Federação Brasileira, e a gente vê que ninguém fala igual, nenhum estado fala igual ao outro. Então, o carioca não fala como amazonense, que não fala como paulista, que não fala como mineiro, que não fala como capixaba, e assim vai. E mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, um estado relativamente pequeno, a gente tem essa diversidade de sotaque, dialetal. Por exemplo, eu sou do interior paulista, eu sou de São José do Rio Preto.
E eu percebo ainda hoje, embora esteja aqui já há mais de 2 anos, como a diferença ainda, como o regionalismo ainda faz parte do dia a dia. Por exemplo, até na EFAP aconteceu isso. Eu falei alguma coisa assim, minha mãe lá no interior é tão quente que minha mãe lava o alpendre todo dia. Alguém falou, o quê? Lava o quê? Eu falei, o alpendre. O que é alpendre? Eu falei, nossa, é tão comum falar alpendre na minha terra, né? O alpendre é a área, a gente senta ali para conversar, coloca as cadeiras. Aí a pessoa, então deve ser um quintal. Eu falei, não é bem um quintal, mas é um alpendre. Aí eu tentei falar de novo, mas eu sempre me remeti à palavra alpendre, porque é uma coisa muito comum, né? Na minha região, por exemplo, que nem pão de sal. Aconteceu umas 2 vezes aqui também, que eu falo, eu queria 3 pães de sal. A pessoa fala, pão francês? Eu falo, pão francês. Então, eu estou assim, a 500 quilômetros de distância só da capital, e a questão do regionalismo ainda é fortíssima. A gente percebe que como essa diversidade nos torna assim, falantes da nossa língua, e quando alguém nos ataca na forma de falar, como é ofensivo, né? A gente pode pensar no nosso aluno mesmo, acho que a Sirene deve ter passado por situações assim, quando chega um aluno numa sala de aula, que é de uma outra região, principalmente do Nordeste, eles sofrem assim um bullying absurdo, que nem quando chega um aluno assim, por exemplo, do Piauí, tem um sotaque muito, o R e o E muito abertos, a meninada tira sarro mesmo, ri, Piauí, baiano, não sei o quê. Então, atacar a forma de falar de alguém é atacá-lo, assim, no seu âmago, né? Eu me sinto muito ofendida, assim, ofendida entre aspas, hoje a gente até brinca, mas quando alguém fala assim, nossa, seu R é muito forçado, você fala porta, verde, e o R do paulistano é muito mais suavizado. Então, essas questões mexem diretamente com a gente, né, Sirene? A gente fala de língua, né? Sim, Simone, com certeza. E quando a gente está em sala de aula, eu trabalhei sempre aqui na região norte, né, da capital. A gente diz que é um porto de passagem, né? Quem chega de outros estados normalmente vem para a periferia, e uma delas é aqui na Zona Norte, essa região. E muitas vezes o simples fato de responder a uma chamada, né, um presente, já faz com que a classe tenha os alunos, os estudantes tenham uma reação que você tem que mediar, quer dizer, você já começa o seu trabalho por aí, né? De como é que você recepciona alguém que chega com uma gozação, um estranhamento, né? E aí a gente já tem que parar, e dizer que interessante, como é bonito. Exatamente. A gente tem que mostrar a diversidade como uma riqueza que a gente tem e que é mesmo, né? Mas você tem razão, isso é muito, muito próximo para a gente que trabalha com língua em sala de aula, né? E tem que ficar, e tem que fazer esse papel, né? Porque a gente começa a trabalhar com os aspectos da língua aí e com a fuga desse preconceito, né? E o preconceito é uma coisa assim que ainda existe, ainda prejudica muito, muita gente. Aí você falou que como a gente acolhe, né, que você usou agora, eu falo presente e o menininho fala, todo mundo, mas é presente. Mas então ele conseguiu se comunicar, estabelecer um diálogo ali. Então, olha a riqueza da diferente forma de falar, ele só fala diferente. E isso é uma diversidade que a própria língua propicia, né? Eu também lembrei de uma coisa, você falou do negócio do preconceito, não sei se vocês lembram, em 2012, não sei se 2012 ou 2013, eu lembro que era uma fase que eu estava na escola, que aquele dicionário, não é o WISE, acho que era, que ele definia cigano, a palavra cigano, como aquele que é trapaceiro, burlador, charlatão, aquele que não se instala em lugar nenhum. E eu lembro que o Ministério Público de Minas Gerais, de Uberlândia e Uberaba, os ciganos entraram com uma ação coletiva junto ao Ministério Público, pedindo para que o dicionário fosse retirado de circulação, porque era muito ofensivo a forma como ele concebia o vocábulo cigano. E eu lembro que na época teve uma discussão, os professores falavam, então nada pode falar, que tudo ofende. Aí outra vertente falava, é claro, ainda mais a língua, que deve ser um lugar onde a gente aceita o outro, aceita a diversidade, um dicionário vem com uma definição ofensiva e pejorativa dessa. Então, eu lembro que teve uma discussão muito grande, no final das contas, eles retiraram só a palavra, e hoje o dicionário traz que cigano é aquele grupo de pessoas do antigo... não lembro se é do Antigo Oriente, cujas danças são muito alegres, roupas exóticas. Então, definiram o grupo cigano de uma outra forma, mostrando a importância que a língua tem quando concebe a definição de algo ou de alguém, o quanto que ela é identitária mesmo, o quanto que ela é social.
Então, quando a gente fala assim, vamos falar de língua, de linguagem, do ensino de línguas, eu acho que é um assunto assim, e para a Sirene também, que a gente já falou muito disso, a Sirene pôde participar bastante do movimento do fim da minha pesquisa no passado, e eu aprendi muito com você, Sirene, bastante coisa que você me dizia da sua pesquisa, das tecnologias, e a gente tem essa paixão, essa alegria quando fala em língua, linguagem, o quanto que nos é assim, parece que muito da gente, né? É uma coisa que realmente empolga ao falar, e é como se eu falasse da minha história, você da sua, e da nossa história em comum, a história dos povos, da criação de um costume, de um hábito. Então, falar dos aspectos linguísticos, da linguagem, me é uma coisa muito legal. Tanto é, assim, que, de novo, voltando um pouco ao Fiorinho, o Fiorinho é um professor, um linguista, assim, muito primoroso, muito cuidadoso nessas questões, quando ele fala disso. Ele fala que a linguagem é tão interessante que a origem dela é até bíblica, né? A gente pode citar, quando a gente fala da Torre de Babel, que é a origem das línguas, vocês devem conhecer bem essa história, que as línguas têm essa origem na Torre de Babel, quando todo mundo queria imitar Deus, e fizeram uma torre tão alta, e cada um falava uma língua, e Deus falou, olha, vocês estão brincando de ser Deus, então eu vou fazer uma coisinha com vocês. Eu vou dar, cada um de vocês, essa população, milhões de pessoas que vivem aí, cada um vai falar uma língua. Então, quando isso passa a acontecer, cada um fala uma língua, ninguém mais se entende. E aí vira aquela briga, aquela confusão, a torre é destruída, e assim começou a linguagem. E também é um pouco mitológica, né? A mitológica questão de quando começou, quando Deus fez o mundo. Eu não sei direito aqueles números, né? Primeiro dia, segundo dia, mas quando ele, por exemplo, quando Deus fala assim, faça-se a luz, e a luz se fez. Então Deus faz o mundo falando, pela linguagem, pela enunciação de que ele ordena, faça-se a luz, e a luz se faz. Isso é mais uma prova da força da linguagem, né? Deus faz o mundo falando. E aí tem toda aquela história, ele separa os mares dos continentes, depois ele faz os animais, faz as plantas, e aí vem o grande lance da história, que é quando Deus toca o homem e fala assim, olha, e para você, somente para você, eu vou dar o poder de falar. Não sei se ele fez bem ou não, mas assim, só para o homem, ele falou, você vai conseguir falar, e você também vai nomear cada coisa que você vir por aí. Então, ele passou a dar nome para as plantas, para o mar, para as coisas que ele via. Então, essa é mais uma historinha, mais uma forma como que a linguagem foi originada. E também a gente tem aquele livro essencialmente linguístico, que é Alice no País das Maravilhas, que não é falado isso, mas quando a Alice ela atravessa, não sei se ela cai no bosque, se ela atravessa um bosque, ela não reconhece as coisas. Quando ela começa a nomear as coisas, quando ela começa assim, a árvore, o coelho, o rio, quando ela dá nome às coisas, é que as coisas passam a existir. Porque até então, as coisas não têm uma significação própria, mas quando ela os nomeia, é quando realmente as coisas passam a ter uma existência própria. Então, as coisas, segundo quando a gente pode pensar nesses fatores, a gente imagina que as coisas só existem porque ela tem uma significação linguística, porque ela tem uma concepção, elas têm um conteúdo, elas são concebidas a partir de alguma coisa que existe. E como que a gente faz isso? Nomeando as coisas. Então, eu acho essas três vertentes, quando explicam a origem das línguas, bem interessantes, assim, porque eu já ouvi muita coisa eu acho também que, agora eu estou mais tranquila com relação a isso, que me ofendia muito quando dizia assim, mas a linguística não é ciência. E os professores sempre falavam no curso de letras, gente, como que não é ciência? Algo que observa, define, analisa, contrapõe, compara, e a partir daí faz identidades, a partir daí dá concepção às coisas, e tem esse compromisso sério com a palavra. Então, isso já é fazer ciência. Fazer ciência é isso, é contrapor, é entender, é ver, é olhar para os contrários e poder tirar alguma conclusão daquilo ou não. Então, a linguística foi concebida como ciência não há tanto tempo assim, mas ela é uma ciência por excelência, porque o papel do linguista é esse, olhar para a palavra e trazer a ela devida importância. O jornalista olha muito para isso, né? Quando ele dá tanto valor ao que ele escreve, quanto a forma dele escrever. Então, a questão de estilo, por exemplo, aquilo que eu falo é tão importante como aquilo que eu escrevo é tão importante como a maneira que eu faço aquilo. O meu estilo de escrever tem que ser tão claro, tão coerente, tão coeso, quanto aquilo que eu quero expressar.
Então, são essas coisas, né? A gente observa tudo isso e vê assim, a importância da pesquisa, né, Silene, nesse aspecto. Simone, você me fez lembrar quando a gente, em vários momentos, a gente vai trabalhar, por exemplo, o texto jornalístico, né? A gente percebe que o que é dito está tão envolvido com. É muito pertencente à seleção de palavras que eu falo, né, que eu escolho para compor o meu discurso, né? O local onde eu pronuncio, onde eu faço esse texto, né? Existe todo um apanhado de intencionalidades que a forma faz com que repercuta aquilo que eu estou pensando. E muitas vezes isso é intencional, muitas vezes não, né? Muitas vezes é intuitivo. Mas o importante, que eu acho que da sua fala fica para mim, é que a questão da língua ela é uma composição não só daquilo que é denotativo, né, do que está registrado através da língua, mas da forma como ela se expressa, da seleção de palavras que eu faço, né? Então tudo está muito encharcado de intencionalidades, né? E eu acho que estudar a língua é isso, é você perceber como é que ela funciona e de que forma eu consigo garantir as minhas intencionalidades no momento em que eu tenho aí o meu discurso pronunciado, né? Eu acho que isso que é uma coisa interessante. Em relação à sua pesquisa, Simone, você podia contar para a gente como é que você chegou a esse tema de pesquisa? O que é que te moveu, né? Porque a gente faz pesquisa, na maioria das vezes, a gente faz porque a gente tem alguma coisa que fica lá, né? Um comichão interno, uma curiosidade, um desafio, né? Você podia contar para a gente como é que funcionou para você? Como é que você chegou a esse tema de pesquisa? Sim, sim. Eu sou professora da rede desde 2005, com a componente língua inglesa, e eu sempre, principalmente com relação ao preconceito, os alunos falavam assim, mas eu não sei nem o português. Isso é uma fala, assim, acho que percorre não só o Estado, como o Brasil inteiro. Eu não sei nem o português, como é que eu vou aprender o inglês? Ou, assim, mais uma coisa assim, que também é muito recorrente ainda, mas na escola pública ou na escola, de modo geral, a gente não aprende inglês. E eu falo, mas o que será que move essa fala? E nunca esse paradigma é quebrado, por mais que tenha a linguística aplicada, venha com tantos postulados e premissas e hipóteses dizendo o contrário, por que a gente ainda acredita nessas coisas, né? Por que a gente ainda fortalece o discurso entre professores e, pior, alunos, de que, eu não vou aprender mesmo. Então, eu fui investigar o que acontece, por que as pessoas sempre recorrem a isso. E aí eu pensei assim baseado nos autores que a gente estuda, que a gente tem como suporte, é que a gente tem assim uma péssima mania, e que não é nossa mania inerente, mas é uma coisa meio que criada, que a gente tem aquela coisa de sempre comparar a língua portuguesa com a língua inglesa. A gente, claro que compara, porque segundo o Chomsky, a gente tem uma gramática que nos embasa todas as línguas, né? Que ele chama de gerativismo, aquela gramática que subjaz a todas, daí gera as outras, mas por que eu tenho que aprender desse jeito? Então, assim, essa questão do preconceito, de achar que a língua a língua inglesa ela tá suprema às outras línguas, e só assim, vou te responder, mas pensando em uma outra coisa, como que o currículo hoje viu essa questão, e parece que ele veio com toda a resposta, e todo o cuidado, e toda a forma de pensar que as questões devem ser repensadas, é quando ele trata o inglês como língua franca. Então, o aluno, por exemplo, fala assim, mas os Estados Unidos é assim, ou são países ricos, na Inglaterra. A língua não é, como o currículo diz, a língua não é do estadunidense, a língua não é dos ingleses, a língua é nossa, tanto é que ela é uma língua franca, porque ela nos conecta. Então, esse olhar diferente do inglês, não como língua estrangeira, quando eu falo do estrangeiro, me é alguém estranho, é alguém que vem de fora, de longe, e a gente tem que aprender aquela língua que não é minha. O currículo, que hoje trabalha em consonância com a BNCC, dá outro status à língua e o mostra como uma língua franca, que é uma língua que conecta a todos nós, mesmo porque tem 1,5 bilhão de pessoas que falam a língua. Como que ela pode ser de um ou de outro só? Ela é de todos. Então, o currículo dá esse status à língua. E parece-me que foi até que quase uma resposta à minha perseguição, à minha pesquisa, porque
ela ganha um outro status, ela também é um pouco nossa. Então, a gente adentra num outro universo de pertencimento, um universo de mais conhecimento, de menos estranhamento com essa língua que não é mais estrangeira. Porque até ontem, até pouquíssimo tempo, ela era língua estrangeira e também segunda língua, que são termos bem diferentes, que a gente até então tratava como iguais. Então, assim, mostrar para esse aluno que esse preconceito é puramente preconceito mesmo. Assim como a gente não gosta, por exemplo, quando alguém ridiculariza a minha maneira de falar, o meu R mais forte, ou o sotaque do nordestino, também não há sentido nenhum a gente atacar uma língua que nos é tão próxima, nos é tão facilitadora, nos conecta a outros povos e às outras pessoas. Bom, foi um pouquinho da parte da pesquisa. E uma outra vertente que também, acho que não sei se responde a sua pergunta, mas também a gente volta um pouquinho na concepção de língua. Você falou assim que a língua é como a gente entende as coisas. A linguagem concebe o mundo, a linguagem concebe um conteúdo. Pensando nisso, por exemplo, o que eu reparei também? A gente fala assim, ó, na minha época, lá da década de 85, até comecinho da década de 90, a gente tinha na curso de datilografia. Você fez datilografia, Silene? Digitava não sei quantas teclas por minuto. Você lembra disso? Nossa, eu fiz e minha mãe queria colocar o diploma na parede. Quantas teclas você digitou por minuto, Silene? Você lembra? Eu não lembro, Simone. Então, a gente fazia... Eu fiz datilografia, sim. Nossa, foi meu primeiro diploma, com muita honra. Chique, né? Opa, então, a gente fazia datilografia. E hoje a gente não você falar para um aluno meu, peraí que eu vou datilografar a tua prova. Ele fala, nossa, mas que dinossauro é esse? De datilografar minha prova? Não, hoje eu vou digitar sua prova. Então, o datilós e o dígito, um do latim e do grego, é a mesma coisa, são dedos, datilós e dígito. Entretanto, são dois eventos, duas ações que para mim não tem muita diferença. Eu digito ou datilografo, eu acho que você, que é mais ou menos da minha geração, entenderia. Para um menininho hoje nosso de 12, 13 anos, datilografar seria coisa do louco, estaria ficando louca. Só que a gente concebe a língua, aí que chega essa questão da gente conceber a realidade de maneira diferente, né? Quando hoje eu digito e não datilografo, eu entrei numa realidade que não me é mais aquela da década de 80, começo da 90, porque hoje eu lido com o computador e não com a máquina de escrever. Embora as duas ações sejam praticamente a mesma. E é a mesma coisa deletar. Então, eu vou deletar o que você escreveu aqui no meu texto. Eu vou deletar. Antigamente, eu ia apagar. Ou eu ia... Acho que era para apagar também na época do datilografar, né? Então, por que eu delete e não vou apagar o que você escreveu aqui? Eu vou deletar. Sendo que, em tese, são as mesmas ações. Então, é a forma como aquela transformação social, histórica, política, dos mundos atuais, fizeram que a gente concebesse as coisas de maneira diferente. Mas também uma outra coisa assim que eu percebo agora falando de línguas, né, das línguas diferentes. A gente fala assim, por exemplo, eu vou fazer uma carne de porco. Porco para mim também é um animalzinho que está lá no chiqueiro, que vive lá na zona rural. Só que para os Estados Unidos, por exemplo, o pig é o bichinho que vive lá na zona rural e o pork é a carne de porco. Então para eles são coisas diferentes. O pork e o pig. Pra gente não, vou fazer um porco hoje, você entende perfeitamente. Se eu falar para ele que eu vou fazer um pig lá nos Estados Unidos, ele fala, nossa, mas como assim vai fazer um pig? Então, são coisas assim que formas de conceber uma situação, formas de entender uma realidade, que também te dá um outro vocábulo nessa diferenciação. Então, isso veio ao encontro do que a gente falou aí, né, de você falar, da forma de conceber. E Simone, fala uma coisa para mim. A sua pesquisa pegou que espectro? Você foi para a escola? O seu campo de pesquisa foi um curso? Conta para a gente, para você atender a essa sua demanda, essa sua ânsia de conhecer. Qual foi o objeto da sua pesquisa, o campo da sua pesquisa? Eu trabalhei com 7 professoras, trabalhei com 7 escolas públicas, e no começo foi até, acho que talvez um preconceito meu, que logo eu percebi que era uma besteira muito grande. Eu pensei em trabalhar com professores que pudessem me dar resposta do começo ao fim, ou seja, professores que não sairiam da rede, que não deixariam a rede. Então eu falei, vou pegar professores efetivos, que eu acho que não vai, dificilmente vai deixar de atender a essa demanda. E quando, na verdade, de 7, se transformaram em 13. Alguns abandonaram mesmo, porque saíram da rede, aí uma foi para os Estados Unidos. Só que, no fim das contas, tinha 13 participantes de pesquisa, e dessas 13,
envolvendo sete escolas públicas. Então, eu assisti a aulas, eu fiz entrevista falada mesmo, transcrevi todos os textos, tentei levantar os temas que me eram muito recorrentes na fala delas, relato oral, gravação de elas me mandavam por WhatsApp, algumas coisas que eu perguntava. Então, envolveu isso. São 13 participantes, entre homens e mulheres, professores e professoras, e 7 escolas públicas. Uma aqui de São Paulo e o resto do interior. E a minha intenção era pensar na língua inglesa mesmo, como que se dava a leitura, a escrita, o desenvolvimento das habilidades. Ok. Você partiu, como é que você selecionou esse público? Você tinha contato com eles pessoalmente, te foi indicado, você estava acompanhando algum curso e esses professores faziam parte desse curso? Como é que você chegou a selecionar esse grupo? Então, inicialmente, a gente acha que as coisas podem ser tudo quadradinhas, colocadas em gaveta, que se eu colocar assim, me programar, vai acontecer assim do começo ao fim. E isso foi um engano absurdo, porque do começo ao fim, praticamente, eu sofri muita imprevisibilidade, muita incerteza, alguns desafetos até, porque os nomes foram para o comitê de ética, depois alguns 2, 3 desistiram. Então, previamente, eu selecionei 7 professoras efetivas, com a crença de que elas não me deixariam durante a pesquisa. E nada disso aconteceu. Alguns saíram, deixaram. Então, a pré-seleção foi essa, pensando que não me abandonariam. Quando, na verdade, muita coisa aconteceu nesse caminho, mudaram de escola, mudaram de cidade, pediram remoção. Eu acho que meu despreparo, talvez ingenuidade incipiente nessa pesquisa, é que eu começaria algo daquele jeito e terminaria daquele jeito. E muito pelo contrário. Quando nenhuma aula que a gente programa acontece assim, né, Silene? Uma aula que dura 50 minutos, você programa dentro de alguma coisa para fazer assim. E aquilo tem um rumo completamente inusitado. Imagina lidar com 7, depois 13 pessoas que mudam completamente de vida, inclusive. Então, assim, foi um caminho bem espinhoso, porque o tempo todo eu tinha que... aí a pessoa, por exemplo, pediu remoção, mas a fulana pode ficar para você. Aí a fulana não queria, porque estava muito insegura, achava que tinha que escrever muita coisa, que não estava preparada para aquilo. Foi um caminho bem difícil e eu terminei assim, com duras penas na insistência, olha, por favor, preciso terminar, ajuda aí, tá? Então, por isso que de 7 partiu para 13 e não foi fácil. Você sabe bem que é uma pesquisa, deu bastante panos para as mangas, deu bastante dor de cabeça, mas eu cheguei a algumas conclusões, não, mas algumas coisas que me levaram a pensar a língua, pensar o ensino da língua inglesa, de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente pensa quando está só na sala de aula e só na sala de aula, né? A gente pode olhar de outras formas. E Simone, quais eram os questionamentos, assim, alguns questionamentos que faziam parte da sua pesquisa? Os professores eram indagados a respeito de quê? Assim, como é que você formulava essas questões? Eram questões estruturadas, eram entrevistas semi-estruturadas ou estruturadas? Qual era assim? O que você perguntava para esse professor de inglês para que você conseguisse de volta algumas respostas para as questões que te moviam? Então, a primeira pergunta era o que era ensinar a língua e como é que eles faziam para ensinar aquilo que eles queriam. Então, como que você faz para ensinar aquilo que você quer? Dessa questão, vieram tantas coisas, inclusive a concepção de crença, mas eu aprendi desse jeito, então, provavelmente, assim eu posso ensinar e ter sucesso com isso. E quando a gente vai desmembrando a pergunta, porque a pergunta em si parece fechada no primeiro momento, mas ela vai se desmembrando, vai se abrindo assim, que nem ela vai assim, despetalando, e daí surgiu um monte de coisa. Por exemplo, a questão dos métodos, das abordagens, das metodologias, porque cada professora que me falava e me relatava como é que ela ensinava, muito implicitamente estava a questão da crença. Como é que se aprende inglês e como é que se ensina inglês? Estava assim, muito, muito subjacente a forma como eles tinham aprendido esse inglês. Então, eu entrava assim, fatalmente na questão das metodologias e dos métodos, né, e das abordagens. Posso continuar, Silene? Você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa
Aí eu vou entrar numa questãozinha aqui que me pareceu muito forte. Simone, por favor. O que me pareceu muito, muito forte, eu tive fatalmente que... A pesquisa é bem isso, né? São caminhos assim que ela vai te abrindo para outras coisas que você realmente não espera. Por exemplo, a questão dos métodos. Por exemplo, o método gramática e tradução, que foi muito forte no comecinho do século XX aqui no Brasil, era uma forma muito, muito, muito recorrente da forma como as professoras ensinavam. E naquela época, mais ou menos no comecinho do século XX, quando o latim era a língua de muito mais... As línguas clássicas, de muito mais privilégio do que a língua estrangeira moderna, a gramática e tradução era sinônimo de aprender uma língua é saber a sua gramática e suas regras. Então, em eu sabendo a ortografia da língua, as regras da língua, a sintaxe da língua, eu sei uma língua. Até tem uma historinha, né, que isso é muito verídico até. Uma pessoa queria, por exemplo, ir para a Alemanha passar uma temporada lá. E ela pegou livros de alemão, decorou aquele monte de verbos e conjugações, decorou um monte de palavras, ortografia. Então, ela, na concepção dela, sabia falar alemão. Quando ela foi para lá, ela se deparou com uma pessoa e ela viu que ela não sabia pedir um café, inclusive, não sabia se virar minimamente com aquilo que ela tinha acumulado, ou aprendido, ou, entre aspas, adquirido. Então, voltando um pouco nas professoras, eu percebi que o método gramática e tradução era uma coisa ainda muito, muito recorrente, porque as pessoas concebiam, inclusive, texto como aquele material que é usado para que eu aprenda a gramática, para que eu o traduza, para que, por meio do texto, eu tenha acesso a significados, à minha língua. Então, isso me deu também uma outra vertente, que é a questão de como que a gente concebe o texto, né? Que é muito diferente da concepção que o currículo nos traz hoje, enquanto multimodalidade, o texto, a gente pensar nos multiletramentos. Então, essa foi uma coisa que apareceu, que me levou a pensar, a estudar sobre os métodos. Depois apareceu muita coisa também daquele método direto, porque a gente pensa, se a língua é viva, se a língua é aquilo que a gente falou, você também... a gente conversou no comecinho, se a língua é uma coisa que nos move, se a língua é uma coisa que concebe a realidade, se a língua é aquilo que nomeia as coisas, e por nomear ela as concebe, se a língua é viva, por que a gente tem que estudar a língua como se ela fosse morta? A gente estuda a língua como se fosse latim, é um conjunto de regras, um conjunto de palavras, e então é assim, não, se a língua é viva, a gente tem que estudar a língua como viva. Aí foi nesse momento que surgiu o método direto, estudar a língua diretamente na língua. Nesse momento, mais ou menos, aqui no Brasil, mais ou menos 1930, o método direto apregoava que a gente vai dar aulas de língua estrangeira, né, no nosso caso inglês, em língua estrangeira. Então, eu vou falar com o aluno em inglês, vou tentar fazer as aulas em inglês. E esse método, incrivelmente, assim, também falando dele, aqui no Brasil, na época de Getúlio Vargas, eu não lembro o nome do ministro da Educação, mas foi o primeiro método a ser oficializado como um método de aprendizagem de língua estrangeira, que era o método direto. Porém, a falta de preparo na formação dos professores para que fossem fluentes na língua, para que a falta de material didático da escola daquela época também fez com que as coisas se arrefecessem e o método foi perdendo assim, o suporte, o estofo. Tanto se eu puder ler uma coisinha super rápida, vocês sabem a professora Silane, da PUC, que foi quem fundou o Departamento de Linguística Aplicada. A professora Silane morreu ano passado, eu acho. Foi uma contribuição assim, fenomenal, ela morreu com 92 anos, me parece. E ela fala muito de... Eu fui entrevistá-la, porque ela é, assim, uma excelência, né, nos estudos da linguística aplicada, perguntando para ela como é que ela tinha aprendido inglês. E ela fala assim que, eu vou ler rapidinho para vocês, ela falou que ela começou a aprender inglês em 1936, na segunda série do ginásio, que hoje é o nosso, o que seria a segunda, sétimo ano, sexta série antiga, né? Ela falou que o professor era um engenheiro formado nos Estados Unidos, tinha um domínio muito bom da língua, ele não tinha formação específica. Então, ele dava aula da mesma forma que ele tinha aprendido. Ele fazia leituras em voz alta, pedia para os alunos repetir frases e, em seguida, as traduzia. E a tendência é essa, quando a gente concebe a aprendizado de uma determinada maneira, a gente o faz também daquela maneira.
Então, foi mais uma confirmação de que eu vi na minha pesquisa, que quando a gente aprende de uma certa maneira, a gente também acredita que daquela maneira é eficiente. Mesmo inconscientemente, a gente tem essa tendência muito forte em repetir, né, esses padrões. Simone, você sabe que vários estudiosos apontam essa questão, né? Que nós, professores, se nós não fizermos uma formação continuada que tenha um sentido e uma prática de engajamento, a gente tende rapidamente a voltar àquilo que a gente tinha como concepção quando nós passamos pelo banco escolar, né? Então, é a grande discussão da formação continuada. Você tem que trazer uma formação, uma experiência, uma vivência que seja suficiente para mostrar uma outra alternativa, que é aquela vivenciada por nós quando fomos alunos, né? Porque se você não faz uma formação continuada com essa densidade, quase que como para rematrizar um pouco aquilo que se deseja superar em um método ou uma visão em relação a um trabalho educacional qualquer, né? Se você não faz uma experiência significativa, que realmente te mostra que aquela vivência vai poder contribuir mais para que você intervenha, para que você seja um bom mediador nos processos de construção de conhecimento do seu aluno, a nossa tendência é rapidinho voltar para a nossa matriz. Sim. E que a matriz normalmente é aquela que foi significativa na sua própria formação, né? Então, esse eu acho que é um grande desafio da formação continuada, não é? Como é que a gente faz para que a gente vá se atualizando, para que a gente vá se modernizando no sentido de aproveitar de novas metodologias, novas técnicas, novas concepções que nos aproximem mais daquilo que é o objeto do nosso estudo no momento contemporâneo, né? Não é nem a gente abrir mão do que é bom, do que é tradicional, quando esse tradicional traz contribuições, né, importantes. Não é você só partir do novo, mas é você conseguir vivenciar na formação continuada realmente alternativas que te mostrem que vale a pena você largar mão daquela sua matriz, né? E isso é uma responsabilidade que a gente tem como formador de professor, que é uma coisa muito densa, muito importante, muito séria, né? Porque senão rapidamente a gente volta ao que a gente tem como o melhor modelo, né? Mesmo que esse modelo comprovadamente ele não dê o retorno que se precisa com a faixa etária que a gente tem para trabalhar, com um momento contemporâneo que é diferente daquele quando a gente se formou, né? São várias dimensões que estão envolvidas e que a gente só se atualiza se a formação continuada for consistente e vivenciada, né? Então, isso que você está trazendo, que é resultado, que é um achado da sua pesquisa, ratifica o que muitos pesquisadores colocam, né? Que às vezes a formação continuada ela não tem o retorno que se espera, não porque a sua concepção não seja boa nem atualizada e que o discurso não seja primoroso no sentido de mostrar o que precisa ser feito, mas porque a metodologia não envolve a pessoa para vivenciar novas experiências, para rematrizar isso que ela tem de histórico construído. Então, tem que trazer vivência consistente, né, que mude esse repertório que a gente tem naquilo que precisa ser mudado. Às vezes não precisa, né? Às vezes o que a gente traz é muito bom, mas às vezes a gente precisa atualizar. Então, a sua pesquisa, eu acho interessante esse ponto que você coloca, porque ela ratifica isso que vários pesquisadores que trabalham com formação continuada retratam, né? Sim. Muito bom. Quais outros achados você tem para trazer para a gente? Você falou a questão da vivência, né? A gente pode tocar em algumas coisas também. A questão da vivência devido a gente estar naquela crença tão arraigada de que aquela é a melhor maneira e tem dificuldade mesmo em reelaborar.
e ao mesmo tempo a falta de oportunidade mesmo. Então há de se ter um equilíbrio aí, porque refutar completamente aquilo que já se passou e ver como uma coisa que não tem valor nenhum, para eu acreditar agora no que é novo, porque a nossa tendência é essa. Já que eu proponho uma nova metodologia, uma nova abordagem, um novo método, né, que seja de ensino de línguas, isso quer dizer que aquele antigo não vale mais? Não, pelo contrário. Então, nem mergulhar tanto naquilo que é novo, porque ainda está em elaboração, mas não também refutar por completo aquilo também que nos deu tanto suporte. É mais ou menos que a gente fala, houve tanta crítica, né, a forma de ser alfabetizada, como você foi, eu também, naquela forma tradicional, da letra pela letra, era a pedagogia da letra mesmo. Então, nos caminhos suaves, por exemplo, né, que é o método mais clássico que a gente tem para falar. E tantas outras vertentes vieram depois, como se aquele primeiro não valesse mais. E ao contrário, a gente está aqui hoje, consegue falar, escrever e minimamente se expressar via leitura escrita, é claro que também os métodos são todos muito válidos. Então, até um grande linguista também, que é o Marcos Banho, ele fala disso, que a gente tem que ter muito cuidado como linguista, porque é uma ciência essencialmente social e humana, para tomar muito cuidado quando a gente fala, então esse daqui não serve mais ou não vale mais. Não, pelo contrário, as coisas convivem, principalmente na área de humanas, os achados, essa visão, assim, essa epistemologia convive quando a gente pensa numa outra forma de ensinar. É que nem mais ou menos a gente falar na perspectiva sincrônica e diacrônica da linguagem, né? Que nem o Chomsky, por exemplo, combatia muito a visão histórica da linguagem. Ele falava, por que eu tenho que saber da história da língua se falar para mim é uma coisa inativa? A gramática para mim já está instalada, né? Mas se a gente pensar também na linguística histórica, a linguística histórica eu acho fundamental quando a gente estuda isso nos cursos de letras, porque a gente percebe como que a língua evoluiu no decorrer do tempo. Que nem um exemplo clássico que a gente falava na Brasil colonial, vós-mecê, depois vossa-mecê, ao contrário, não lembro, depois você, hoje o VC, e na internet só o V, se duvidar, só o Vzinho mesmo. E quando, na verdade, esse vós-mecê acabou em V para ser a mesma coisa. Então, como que as línguas evoluíram, como que as línguas mudaram, como que as coisas tomaram esse rumo de acordo com o contexto em que a gente está inserido. Então, essa é a visão histórica. E também diacrônica, né? E a visão sincrônica, que também que você acabou de falar, para a gente nem deixar de lado essa visão, entre aspas, antiga, que nos foi tão... que deu todo esse estofo epistemológico para a gente, essa visão sincrônica na qual os métodos convivem. Tanto é importante o audiolingual, tanto é que ele não é, até hoje, ele é muito usado nos laboratórios de língua, por exemplo. Abordagem, às vezes a tradução é muito importante. Falar, então a gente vai jogar fora a gramática e tradução? Não. Ela não é muito usualmente bem vista hoje, mesmo porque ela é muito estruturalista. Só que ela é muito importante quando eu tenho que traduzir um texto, eu tenho que pegar palavra pela palavra e levar aquilo para a minha língua materna. Então, jogar fora ou desprezar uma abordagem em detrimento à outra não seria um papel muito coerente para quem é estudioso das línguas, né? Simone, Simone, a sua fala me fez lembrar o Mário Sérgio Cortella. Ele fez uma fala que eu não me esqueço, olha que já faz mais de uma década que ele fez essa fala, que é o seguinte, o importante não que a gente rejeite o que é tradicional. O que a gente precisa detectar é o que é arcaico, porque o que é arcaico não me serve agora. Mas o tradicional, muitas vezes, é o que eu preciso. Uhum. Então, ele faz essa distinção entre o que é arcaico, né, na educação, mesmo enquanto método, enquanto seleção do que trabalhar, o recorte do que trabalhar, né? O que se eu insisto no arcaico, eu não tenho um retorno porque eu não linko aquilo que eu estou trabalhando com as necessidades e com a vivência, né? Da atualidade nossa e dos nossos alunos. Então, ficou muito marcante para mim essa coisa entre a diferença entre o que é tradicional e o que é arcaico. Sim, né? A gente tem que ter essa sabedoria para saber o que é arcaico, o que serviu, mas agora não serve mais. Mas que o tradicional, ele é um injustiçado, né? Um termo injustiçado, assim, que fala, eu acho bem interessante. E o professor é o maior
eu poderia dizer, maior sensível para isso, né? A pessoa que mais percebe essa importância do tradicional e faz esse equilíbrio mesmo na sala de aula. Tem hora que é só abordagem comunicativa não me serve, o aluno é muito incipiente na língua, ele é muito novato. Como que eu vou trabalhar só com o inglês ou método direto na sala de aula se o aluno ainda tem tão pouco recurso linguístico para aquilo, com relação às estruturas, à ortografia, com relação à própria estrutura da língua, a sintaxe mesmo. Então, quando você fala assim que a gente tem que diferenciar o arcaico do tradicional, ninguém melhor que o professor para fazer isso, né, Silene? Quanta sensibilidade tem nessa sala de aula, porque ele dá com um grupo grande e tentar descobrir uma forma de engendrar tudo isso sem deixar ninguém de lado não é uma tarefa nada simples. Então, assim, aí vai nossa referência professores que têm tentado isso dia a dia, ainda mais agora nessa fase de distanciamento, que não dá para ir na carteira direto do aluno, falar com ele, olhar nos olhos, ele tem que se virar via tela, da forma que pode. Então, mais uma vez, o papel do professor, como que ele consegue fazer tudo, equacionar tudo isso, afinar isso numa sala de aula. Então, é um papel realmente assim de honroso e digno. E será que a gente pode olhar um pouquinho para o chat? Será que os professores querem falar com a gente? Não estou ouvindo seu som. Não estou ouvindo seu som. Eu estou falando aqui e o microfone desligado. É meio difícil, né? Com o microfone desligado. Eu não escuto, você vê? Mas, Simone, eu ia te pedir a palavra mesmo para contemplar um pouquinho as contribuições aqui no chat. E a professora Giane Cristina, ela diz assim, que ela nunca tinha ouvido falar a palavra alpendre, e ela conhece São José do Rio Preto, né? Então, fica aí mais uma contribuição, alpendre. Eu conheci alpendre, sim. Alpendre, né, Cristina? Existe, é bem da minha terra. Minha mãe tem lavado todo dia, com esse calorão que faz lá. Muita terra. Então, a minha família é lá de Votuporanga, aqueles lados lá, e durante um bom tempo usava também, aquela região também usava a palavra alpendre, né? Que é a nossa área, uma área. A professora Bruna Silva disse que está trabalhando bastante com o preconceito linguístico dos alunos. E ela já descobriu essa importância e que a gente precisa mesmo ir nessa linha, porque muito que circula socialmente nas relações e que é indesejado passa pelo preconceito linguístico, e aí tem a nossa função social, né, dentro da escola, que é tocar nesses pontos, questionar, desafiar os nossos estudantes para que eles entendam, né, que ser diferente não é problema nenhum, muito pelo contrário, né? E diferente do que também, né? Diferente de quê, né? Do quê? Quem é o diferente, né? Qual é o ponto de... Exatamente. Qual é o ponto padrão? Então, pois é. A professora Luciana disse que quando viu o tema na programação da semana, já se animou, que acha que é muito importante abordar esse tema, né? A professora Cristina, ela contribui dizendo que outro preconceito muito comum em relação à língua estrangeira é que muitos dizem, aquela questão que você abordou logo no início, né? Muitos dizem que não sabem nem falar o português direito e querem aprender outro idioma, né? E aí é um pouco daquele pensamento que a gente tem linear muitas vezes, né? Que as coisas estão alinhadas, né? Quando na verdade a realidade é complexa, né, Simone? As coisas estão todas interligadas e uma não obedece a uma fila indiana, né? Que um problema seja resolvido para a gente avançar num outro estudo. As coisas, a vida é complexa, né? E a gente tem aí uma série de dimensões que são que tem pontos de intersecção, e a gente vai trabalhando com tudo ao mesmo tempo, né? Sim. O professor José da Silva, ele diz assim, a palavra é uma imagem acústica, né? Olha que interessante isso, né? Sim. Significante. É uma imagem acústica, interessante. A professora Patrícia, ela diz assim, o estrangeirismo está cada vez mais popular. Me perguntaram o que é live.
a palavra nova, né? Ela diz aqui. Veja que nova não é, mas se tornou usual no momento, né? Então, é um pouco daquela questão do poder da palavra no momento do enunciado, né? No momento em que ela acontece e por que ela acontece, né? Também, sim. Bom, tem mais coisas aqui, mas eu acho que a gente continua e depois eu volto aqui às observações dos professores. Você nos disse que você trouxe o depoimento, né, de uma professora. Ela é participante da pesquisa e ela, por falar em currículo, né, porque minha pesquisa foi basicamente pensando no currículo paulista, sobre a luz do currículo, como que você vê o ensino da língua. E a professora Patrícia é uma professora que, especialmente, ela falou que gosta do currículo, que usa, porque acredita que ele direciona bastante coisa. Ela tem um depoimento para falar para a gente aí. A gente pode falar, deixar a Patrícia falar? E aí a gente retoma fazendo algumas reflexões. É possível, Glauco, passar o vídeo da Patrícia? Vamos ouvi-la. Olá, eu me chamo Patrícia Santa Croce, estou na rede pública há 10 anos e eu venho aqui hoje para falar para vocês a respeito da minha experiência pessoal com o currículo paulista, que é um currículo que existe desde 2008. Eu ingressei na rede no concurso de 2010, quando passou a existir um curso de formação totalmente dedicado para os ingressantes. E esse foi o meu primeiro contato com o nosso currículo. E o Estado de São Paulo, a gente pode dizer que foi um pioneiro em relação ao desenvolvimento de um currículo próprio, que foi revisitado e está antenado com as tendências mais modernas em termos do setor educacional. E também é um currículo que está em consonância com os principais documentos orientadores desse setor. O foco do currículo paulista recai sobre as competências e habilidades, onde estudantes passam a ocupar uma posição de destaque e eles estão no centro do processo do ensino e aprendizagem. Nesse currículo, existe um incentivo ao protagonismo juvenil e ao desenvolvimento do ser integral, autônomo, crítico e solidário, alguém que seja capaz de interagir com o mundo social e também com o mundo do trabalho. Falando sobre a área de linguagens, que é a área onde está inserida a língua inglesa. Essa área é composta por outras 3 disciplinas, que são língua portuguesa, arte e educação física. Dentro da área de linguagens, as principais competências são ler e escrever. Dentre as habilidades, podemos citar, por exemplo, identificar o assunto geral de um texto, localizar informações específicas dentro de um texto, identificar o gênero textual, localizar informações de caráter geral, identificar tempos de verbos e assim por diante. Na rede foi produzido um material didático que ficou conhecido pelo nome de Caderno do Aluno e foi elaborado em parceria com grandes universidades. Tais cadernos apresentavam sequências didáticas bastante completas e serviam para cada um dos semestres do ano letivo. Essas sequências didáticas foram elaboradas a partir de grandes temas geradores. No caso de língua inglesa, o uso de diferentes gêneros textuais se tornou uma parte da nossa metodologia. Na versão antiga do currículo, já existia uma fala a respeito das tecnologias da informação e comunicação. Na versão atual, contemporânea, o conceito foi expandido, adotando uma cara ainda mais moderna, dando um espaço para o que está sendo chamado de uso de textos multimodais.
Agora eu vou passar a apresentar a vocês um relato pessoal em que utilizei o currículo e o caderno do aluno numa sequência didática. A sequência didática que eu escolhi é uma sequência que está no caderno do aluno, de 9º ano, e cujo tema são narrativas pessoais e um episódio de vida. Dentro dessa sequência, o conteúdo e temas tem a ver com o aprendizado de adjetivos, o aprendizado em relação à descrição de sentimentos e sensações e também emoções, e as características dos fóruns de internet, que é um gênero textual. Nesse caso, uma das propostas em relação a competências e habilidades seria relacionar imagens e textos, identificar as características de um chat, identificar o tema geral de um texto e localizar informações específicas dentro desse texto. Nessa sequência, são apresentadas várias atividades. Então, eu vou reportar para vocês o que é proposto na atividade de número 1. Primeiro, nós temos que fazer um tipo de uma sensibilização com a classe. Para isso, poderíamos usar gibis, histórias em quadrinhos, e começar a questionar os alunos a respeito do que eles conhecem a respeito de histórias em quadrinhos, qual é o hábito de leitura deles, e, inclusive, questionar como é que eles enxergam esse texto, o que eles veem na formatação do texto. E aí eles vão começar a falar sobre os balões, e também sobre a pontuação, as interjeições. Bom, e aí a gente já começa a desenvolver uma sintonia em relação à temática mais profunda, mais geral. A partir daí, podemos apresentar algumas atividades no sentido de exercícios, como, por exemplo, exercícios com visualização de imagens, que deverão ter uma correspondência com interjeições e que expressam algumas das emoções humanas. Nesse momento, estaremos fazendo uma introdução de vocabulário da língua inglesa, porque todas essas interjeições e onomatopeias, elas vão aparecer como uma novidade vocabular para o aluno. A atividade de número 2 é uma leitura dirigida de um texto do gênero fórum, que hoje a gente chama bastante de chat nas redes sociais, e que apresenta diálogos entre um grupo de adolescentes, um grupo de meninas. E a conversa entre elas, dentro do chat, versa sobre uma situação muito comum entre os nossos jovens, que é a experiência da gravidez na adolescência. E as escolhas individuais de cada uma dessas garotas e quais as consequências para suas vidas. A atividade 3 é composta por exercícios variados de compreensão desse texto do gênero fórum. Nesse caso, nós estaremos aproveitando, então, tudo aquilo que é proposto pelo nosso currículo paulista em termos de desenvolver em nossas crianças, em nossas jovens, toda uma criticidade, uma visão própria de mundo. Mas o caderno do aluno, ele não se limita somente a isso. O currículo prevê que nós podemos acrescentar propostas de atividades
que possam enriquecer tudo aquilo que é exposto nos cadernos. No meu caso, para complementar essa atividade, acabei escolhendo usar algumas metodologias que têm a ver com músicas e games, todas em inglês. Seria uma forma, inclusive, de estimular a aprendizagem dos nossos estudantes, porque tanto a música quanto os games são maneiras de você tratar a aprendizagem de um aspecto mais lúdico. Podemos dizer que as sequências didáticas que são propostas pelo nosso currículo são praticamente customizadas. Todas elas têm um ponto de partida e um ponto de chegada, com início, meio e fim. E elas sempre consideram o conhecimento prévio dos nossos alunos, ou seja, elas partem do princípio de que ninguém é uma tábula rasa. Nosso aluno, ele traz uma bagagem de vida que ele veio desenvolvendo desde que ele nasce e que ele se integra à sociedade, né? Num primeiro momento, dentro do seio familiar. A partir daí, o nosso currículo propõe questionamentos e reflexões que podem ser trabalhadas de uma forma individual, quando nós damos tempo para que os estudantes pensem a respeito da atividade de uma maneira mais silenciosa, e também podem ser trabalhados de maneira coletiva. E aí a gente pode propor o trabalho em pares ou em pequenos grupos, porque a questão da socialização é bastante importante. E o currículo prevê que exista um trabalho de interação, porque hoje o mundo é feito desses relacionamentos. Bom, as sequências finalizam com uma proposta de culminância, para que isso torne-se mais concreto na cabeça dos nossos estudantes. Com isso, eu quero dizer que a culminância ela deve ser caracterizada por algo que possa ser apresentado, né, à comunidade escolar, como, por exemplo, algum evento, uma exposição dentro da escola, um mural, a produção de um vídeo, que pode até ser canalizado para a mídia, uma peça teatral, a produção de podcasts, que hoje é bastante atual e moderna, e assim por diante. Então, a grande mudança, e que eu acho que é uma característica muito importante do currículo, é que ele deixa de ser um currículo no formato conteudista e passa a fazer um sentido na percepção dos nossos estudantes, porque ele passa a se apoiar no que a gente passou a chamar de cultura maker ou cultura do mão na massa, e vai simulando situações autênticas de trabalho em grupo, onde se aprende fazendo. Eu espero que eu tenha contribuído em relação a apresentar um pouco mais a respeito desse currículo a todos vocês. Obrigada. Oi, Patrícia, a gente também agradece essa participação. E a Patrícia deixou bem claro assim, que houve duas fases bem marcantes do currículo, né? A primeira, que é uma estruturalista, que era a língua como um saber, então se eu sei regra gramatical, se eu sei o significado das palavras, se eu sei ordem das frases, eu sei falar uma língua, e uma outra concepção que é a concepção do fazer, né? Que ela falou, acabou de falar a palavra do mão na massa. Então, o currículo paulista, inclusive, passou por algumas fases e que ele foi se adaptando de acordo com tudo aquilo que nós falamos
a concepção social da época, a concepção de linguagem, a concepção dos estudos da psicologia da educação, como que a gente concebe essa nova realidade e como que ela reverbera diretamente no ensino-aprendizagem, né? Então, a professora deixou bem claro quando ela fala que hoje os textos são multimodais, que a gente tem que levar o aluno a perceber as diversas linguagens que podem permear um texto. Então, o texto, por exemplo, da internet, ele conta com som, com hiperlink, com cor, com movimento, com outras vozes. Ao mesmo tempo que eu sou leitor, eu sou um contribuidor, eu escrevo ao mesmo tempo que eu contribuo, eu também leio. Então, é uma outra maneira de a gente conceber essa linguagem, principalmente da língua estrangeira. E a outra maneira de ver a língua estrangeira não mais como uma estranha, estrangeira, mas a língua franca, né, que é aquela que nos conecta a todos enquanto falantes. E só para falar um pouquinho do histórico do currículo paulista, que a Patrícia falou bem do atual, e como ela trabalha, por exemplo, uma atividade que ela citou do 9º ano, falando das emoções, o currículo paulista de 1988, ela era aquela estrutura comunicativa, porque as questões do audiolingual, a questão do método direto, já estavam sendo refutados, a gente deixava um pouco de lado a questão da língua enquanto estrutura. Então, a língua passou a ser comunicacional, a abordagem comunicacional começou a tomar conta do ensino de línguas. Então, a gente acreditava que quanto mais o aluno falasse, quanto mais o aluno se comunicasse, mais fácil seria dele ter contato com a língua. Então, a gente passou a tratar o currículo, como o currículo de língua inglesa, como aquele que trata as questões de língua de forma comunicacional. O aluno passa a ser um participante, um falante ativo daquela língua que ele está em contato. Entretanto, o ranço estruturalista, aquela questão de ainda trazer essa sombra daquela gramática tão arraigada, do vocabulário decorado, da tradução, ainda fazia muito parte desse novo currículo que estava nascendo, que estava sendo gerado. Então, a abordagem comunicativa também não foi muito bem trabalhada, muito bem aceita, mesmo porque a gente pegava um aluno que era muito incipiente e colocava o aluno em situação de comunicação que ele também, muitas vezes, não dava conta. Então, a abordagem comunicativa, nesse momento, também sofreu um pouquinho com essas questões. E a gente passa para o currículo de 2008, em que a gente fala muito dos letramentos múltiplos, da questão dos letramentos. O currículo deixa de ser um pouco aquele currículo da letra pela letra e passa a ser um currículo mais multiletrado. Então, a questão do gênero textual, a questão dos letramentos, dos multiletramentos, esse novo cenário que se abre, privilegia o inglês de uma outra forma. Então, muito do currículo de 2008 para frente trata muito das questões de diferentes gêneros como forma de trabalhar a língua. E um pouquinho comparando o currículo atual, né, o que nasce agora nessa geração 2019, 18, 20 para frente, quando a gente pega a língua estrangeira e coloca a língua, não que a gente coloca forçosamente, mas a própria língua propiciou esse acontecimento quando ela se colocou num status de muito maior importância, quando a gente, enquanto falante da língua inglesa, viu o quanto que ela era assim, imprescindível no dia a dia, inclusive, ela sai um pouco do status de estrangeira para ser a língua franca. Então, a gente usa um termo que chama desterritorialização. É como se eu tirasse ela do território de onde ela vem, que seria Estados Unidos e Inglaterra, desterritorizo ela e coloco ela num território que também é meu, que também é nosso. Então, ela passa a ser aquela língua francamente falada por nós. Então, o currículo, hoje, nosso currículo atual, dá um outro status à língua franca. E os letramentos, que eram tão valorizados até então, passa aos multiletramentos. E a Patrícia também usou um termo aí que foi muito feliz, e é isso mesmo. Ela fala dos textos multimodais, que é aqueles textos que se valem de diversos modos para se comunicar. Então, os textos não falam só com palavras, os textos falam com figuras, os textos falam com som. Às vezes eu entendo o texto por um olhar, por uma cor, por um gesto, por um movimento. Então, a riqueza que é a multimodalidade na questão da concepção do texto. O texto, então, deixou aquele status de ser muito tradicional, muito materializado, para se tornar aquele objeto de evento discursivo mesmo. Ele passou a ser tratado
com uma outra visão que dá para o aprendiz, que dá para o professor, um estofo muito mais profundo de aprendizado. O texto passou a ser mais do que um material para estudo e fechado em si mesmo, mas ele passa a ter uma plurissignificância que pode ser trabalhada de diversas formas, como a Patrícia falou, promovendo alguma coisa na escola, levando para a oralidade, para a escrita. Então, esse novo conceito de currículo. A Silene quer falar alguma coisa? Parece que ela... Sim, eu queria que a gente atualizasse um pouquinho aqui, Simone. A professora Patrícia, ela diz assim, que ela pensa que a sua fala traz um incentivo para que o professor abrace a pesquisa, né? Abrace a pesquisa e seja em nível de especialização, mestrado, doutorado. Ela sentiu esse incentivo na sua fala. O que você comentaria a respeito dessa experiência, sendo uma professora pesquisadora, no sentido estrito senso, né? Como você vê isso? Você pediu para comentar a respeito da fala da Patrícia, quando ela... Isso. Perdi um pedaço, Helene, desculpa. Ela diz que a sua fala mostra um incentivo para que o professor vá para a pesquisa. Então, comente um pouco isso, por gentileza. Como é que você vê essa experiência de ser uma professora, pesquisadora, qual a importância dessa pesquisa para você? Eu acho que o professor, por excelência, ele é um pesquisador, né? O próprio sala de aula como laboratório já dá essa oportunidade, que também é muito difícil, da gente olhar para as questões do dia a dia. Então, quando a gente fala assim, olha, o currículo está aí, e a gente pode se pautar nele, pode olhar para ele, seguir algumas coisas, mas a gente também tem essa oportunidade de olhar para ele e ver o quanto que a gente pode diversificar dentro daquilo que a gente tem. Então, eu entendo o currículo, e quando ela fala isso, me comprova um pouco a ideia de que não é uma coisa fechada, não são premissas lá instaladas que te pede para fazer aquilo como receita. Então, é um documento, é alguma coisa que o Estado, com muito, muito trabalho, muito tempo, fez, mas, ao mesmo tempo, ele flexibiliza a oportunidade quando ele fala, olha, professor, no 9º ano, por exemplo, a gente pode trabalhar o gênero receita, a gente pode trabalhar as emoções, pode trabalhar... E o professor, nesse labor aí, que a questão criativa do professor é uma coisa impressionante, né? Porque eu fico imaginando, o professor tem um 9º ano A, um B, um C, um D, nessa escola, na outra escola, e em cada uma ele pensa que tem que fazer diferente, porque o público é diferente. Então, quando ela me diz assim que a gente poderia fazer isso na escola, promover uma feira de alguma coisa, ou levar o aluno para fazer essa receita, ou falar das emoções, é como se ele me dissesse, né, especialmente a Patrícia, que foi uma participante, eu posso fazer um monte de coisa dentro daquilo que eu conheço do aluno, de acordo com a faixa etária, que eu sei que saber de onde ele vem, quem é esse aluno, o que me oportuniza. Então, isso já me dá, assim, um protocolo de pesquisador mesmo. O professor, essencialmente, é um pesquisador, porque ele não deixa que sua prática fique num lugar comum, que sua prática se paute em algo fechado, que ele tem que seguir aquilo, mesmo porque seria impossível. A gente está lidando com ser humano, com gente, e gente todo dia é surpresa, é mudança, é alegria, é tristeza. O ser humano é um movimento, assim, infindável e que realmente não para. Então isso me incentiva muito saber que os professores parece que olham a sala de aula como um laboratório de pesquisa mesmo. Eles estão sempre mudando, sempre pedindo, sempre inovando, participando com a gente. Eu acho fundamental quando a gente promove assim, vamos olhar um pouquinho o que eles estão falando, o que vocês acharam, como vocês podem contribuir. Então tem tanta coisa que a gente lê e fala, olha, realmente isso me acrescenta muita coisa na minha prática, inclusive. Então acho que o trabalho é esse, né, Selene? Esse crescer juntos, refazer. Tem um comentário aqui da professora Patrícia, outra professora Patrícia, que diz assim, a linguística é a melhor abordagem para explicar o estrangeirismo no Brasil. Pede para você comentar um pouquinho essa questão. A linguística é a melhor abordagem para o estrangeirismo? Isso. Então, é interessante como que esse empréstimo, a gente pega o empréstimo assim e toma como se fosse a nossa língua, né? Aí, de novo, que a língua franca vem dizer pra gente, olha, mas o shampoo
meu aqui no Brasil, mas também é seu nos Estados Unidos. O meu stress, eu estou muito estressada esses dias, eu brasileira, eu portuguesa, eu estadunidense. A gente pega esse empréstimo linguístico como se dissesse assim, olha, a minha língua não dá conta de expressar exatamente o que a outra expressa de uma maneira mais razoável. É como se eu me usando do estrangeirismo, eu me expresso melhor do que se fosse na minha língua materna. Mesma coisa, por exemplo, a gente poderia falar das gírias. Fala uma gíria que você gosta, Silene, você lembra de alguma? Ou que os nossos filhos usam? Uma gíria assim. Agora, assim, de sopetão, uma gíria. Ai, uma coisa que o pode pá. Eu tenho maior dificuldade de entender o que é o pode pá. Pode pá? Pode pá. Não... Será que seria assim, então? Continua? Não sei. Moiô. Minha filha fala muito... ela tem esse... Ai, moiô. Qual que é o outro? A gente ouve muita coisa assim, e aí de repente você fala, nossa, mas o que será que quer dizer isso? Dentro de um contexto, naquela situação, você acaba descobrindo o que é, e você acaba nem achando uma palavra dicionarizada que tenha o mesmo... que dê conta daquilo, né? Não tem a mesma abrangência do que aquela palavra da gíria ou do estrangeirismo, uma palavra emprestada dá conta de usar tão bem naquele momento. Eu vejo muito mais o cipá, que é o talvez. Se pá, a gente podia tomar um café hoje, né? Eu demorei para entender o se pá. Aí eu vi mais gente mais nova falando, se pá, a gente vai lá. Que é o talvez nosso aqui. E também palavras assim que querem dizer regionalismo. Por exemplo, a macaxeira, a mandioca e o aipim. A macaxeira, eu acho que é mais na região norte e nordeste, ou o contrário, não sei. O aipim, que é mais não sei se é da região mais um pouquinho para baixo, um pouco mais central, e a mandioca nossa aqui do sudeste. Então, são 3 palavras para designar o mesmo elemento. Então, a riqueza linguística é uma coisa absurda. E por muito tempo, a professora Patrícia falou de estrangeirismo, né? A gente rejeitou muito essa questão mas se eu tenho shampoo, por que eu não posso usar, por exemplo, líquido lavador de cabelo, vamos dizer assim, de uma maneira muito mal e porcamente falando? Porque shampoo, naquele momento, era a palavra que mais... Ela chegou, assim, meio que de forma... arbitrário e ficou. Então, muita gente não sabe nem explicar por que a gente tem aquele estrangeiro. Que nem a Patrícia falou da live, alguém falou da live também. Vamos fazer uma live? Eu não sei, o que a gente poderia colocar no lugar? Vamos fazer não sei, um ao vivo? Vamos fazer um agora? Então, às vezes a palavra, ela recobre tanto um tema que a gente quer expressar, que a gente nem a questiona mais. Ela já passou, estou tão estressada hoje que... Por exemplo, né? Seria difícil eu falar, estou com uma fadiga ou com cansaço. O estresse é muito mais volante, muito mais prático do que se eu quisesse arrumar outra. É isso, professora. Simone, o professor Vladimir afirma que a globalização quebrou com as fronteiras linguísticas. Você pode comentar essa afirmação? A globalização quebrou com as fronteiras linguísticas. É isso? Isso. Então, é a questão da língua, de novo, nos unindo, né? Porque se a língua é esse elemento que me torna tão humano quanto você, eu posso falar com você em tempo real e de uma maneira, assim, tão prática como eu falaria em outros tempos. Então, quando a gente se fala muito rapidamente, via WhatsApp, quando as redes sociais promovem esse contato direto e que eu posso... colocar uma ideia, você pode trazer a sua, como a gente está fazendo aqui nesse momento, esse jogo simultâneo e em tempo muitíssimo real. Então, é muito fácil de pensar nessa quebra quando a língua também viabiliza isso. Ainda mais quando eu me proponho a tratar uma língua estrangeira, que era estrangeira e passou a ser língua franca, nas relações escolares, principalmente. Então, a língua passa a ser nossa. Nesse sentido, é como se esse global fosse o uno e o global e o uno, como se a gente não tivesse mais essas barreiras que nos distanciam enquanto falantes. A minha língua é um pouco a sua, que é um pouco a dele, de modo que a gente começa a respeitar, falando em termos de Brasil, os regionalismos também. Então, que nem você falou do aluno lá, quando eu falo fulano, ele fala presente, e a gente ri hoje até por achar que bonito que fala, olha que diferente, é uma língua que também é minha, que eu entendo. Então, eu acho que quando a gente aceita muito mais a língua do outro, o linguajar do outro, a forma de falar, a gente quebra muito mais as fronteiras, sim. E a língua pode ser um viabilizador daquilo que
das minhas ideias e das suas, né? Que nos coloca no mesmo patamar. Ok. Simone, a gente tem aqui agora a professora Laura Coelho. Ela diz assim, temos bons... Nossa, sumiu aqui. Espera aí, Simone, que correu minha tela aqui. Ela diz assim, temos bons professores, porém os alunos rejeitam um aprendizado que é tão importante quanto a língua estrangeira, a língua inglesa. E o pior, muitas vezes pagam caro nas escolas de idiomas e não aprendem quase nada, pois precisam de uma base para a partida. Pede para você comentar um pouco essa questão. Como a professora chama? Professora? Professora Laura Coelho. Oi, professora Laura. Essa é uma angústia que é muito nossa, é minha, é sua, é nossa, né? O desinteresse é uma coisa assim que ainda é um grande desafio, como a gente lida com o desinteresse, quando o aluno não vê a importância daquilo que a gente está ensinando. Porque muitas vezes a gente vai com tanto entusiasmo, né, com tanta alegria, ensinar uma coisa nova e você vê um descaso, uma omissão, um desdém com aquilo. Então, eu acho que é um desafio assim, que percorre a educação como um todo, não é só a gente aqui no governo do estado, não só do estado de São Paulo, mas todo mundo. Agora, a escola particular, quando o aluno entra e sai, eu acho que a escola tem uma proposta, né? Então, há de se olhar para os métodos, para as abordagens, como é que está sendo ensinado aquilo. Nesse sentido, eu acho que olhar para o aluno como aquele ser que é o aprendente, aquele que não só recebe aquele conhecimento, mas que comigo o constrói, como que a gente pensa esse novo aprendizado? Como que o aluno aprende? Nesse sentido, os linguistas, educadores, as teorias da psicologia batem muito nessa tecla. Como que o aluno aprende e, essencialmente, como que ele aprende uma outra língua que não é a dele? Então, talvez, quando a gente fala que as escolas, os alunos passam tantos anos na escola e a escola tem falhado, na nossa visão, em formar um aluno como um falante nativo, eu acho que há de se pensar nisso. Em que nós estamos tropeçando, onde estamos escorregando, que o aluno não sai com aquele objetivo que lhe foi proposto, a que eu me propus no começo, né, que era o de ensiná-lo. Então, eu acho que a questão das metodologias é fundamental a gente pensar. O Estado, por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo pensou muito nisso. Quando ele viu que o estruturalismo, né, que a gente pensar só em regra, em vocabulário, em sintaxe, não torna ninguém um falante daquela língua, que a língua não é que nem um produto que está na prateleira, eu vou lá e adquiro, eu vou lá e pego, eu vou lá e apanho aqueles produtos e me torno um falante assim, não é assim que acontece? Então, olhando para isso, ela percebeu que nem tanto estruturalista e nem tanto comunicativo, porque também só lidar com frases de situação de aprendizagem real, sem dar um estofo de gramática e ortografia, também não faria um falante. Então, nesse caminhar que foi muito longo, sofreu muitas críticas, o professor sofreu, quem faz o currículo sofre, os líderes, né, da educação sofrem. Então, pensando nisso, como que a gente olha hoje para esse aluno e pensa num novo currículo? Então, é um aluno que lida com a internet o tempo todo, que escreve o tempo todo, que se comunica o tempo todo, e de formas muito diferentes, muito híbridas, muito fronteiriças, de forma muito, muito diferente do que aquele que a gente conheceu há 30, 40, 50 anos. Então, quando você fala da escola de línguas, eu acho que é isso. Pensar em como que o aluno aprende, como se dá a aprendizagem, sobretudo numa língua diferente que não é a dele. Eu acho excelente. Ok, Simone. A professora Beatriz está aqui o seguinte: por que o verbo to be é repetido em tantas séries? O verbo to be é um crucial, né? Parece que ele nasceu assim. Porque a gente tem essa mania ainda de querer achar que com ele começa tudo. Como ele é um verbo clássico da língua, e ele é um verbo que não precisa de auxiliar, por exemplo, ele é um verbo autônomo que se basta, a gente, não sei, inconscientemente acha que o aluno sabendo o verbo to be, ele vai saber muita coisa a partir dali. A gente pode perfeitamente quebrar essa forma clássica de ensinar. E a gente começa por outra coisa, que nem a Patrícia falou. Eu lido muito com música, com a feitura de podcasts, por exemplo. A gente não precisa essencialmente começar com o verbo to be, como os livros didáticos traziam
ao longo de todos esses anos, né, de estruturalismo. A gente pode quebrar com isso. O currículo já quebra com isso. Quando ele propõe, por exemplo, lá no segundo ano, vamos fazer uma resenha de filme? Então, ele propõe lá 2, 3 resenhas para a gente comentar e, a partir dali, fazer uma terceira resenha com o vocabulário que eu tenho ali. Então, já quebrou. Não necessariamente ensinou to be de novo no segundo ano do ensino médio, nem no nono ano, nem no oitavo ano. Então, eu acho que vem de um histórico muito arraigado, de que tudo começa com o to be, quando, na verdade, o to be está no começo, no meio, no fim, e está mediando todos os meandros da língua aí. Mas vamos quebrar com o to be. Aí a professora Rosimeire, ela faz a seguinte afirmação: nós precisamos rever o discurso do papel do professor, Segundo ela, na visão dela, hoje o professor tem vários papéis, né? Então, no que se refere aqui ao trabalho com língua estrangeira, ela faz essa observação muito pontualmente no momento em que você fala dessa dinâmica da língua, né? De não olhar a língua só sobre a forma da estrutura dela, né? Mas que ela tem que estar dentro de um contexto e ela tem que fazer esse sentido. Nós temos aqui também a professora Lília pergunta se essa sua exposição vai ficar disponível para consulta posterior, que ela tem um interesse em rever. Então, a gente já responde para ela que vai ficar disponível no YouTube, né, no canal de formação continuada, e ela vai poder acessá-la tranquilamente depois. Nós temos várias pessoas estando aqui no chat, concordando com as suas colocações, gostando da apresentação, reiterando a importância da gente estar falando da língua estrangeira. E para finalizar aqui, Simone, a gente tem a seguinte colocação: como fazer um trabalho partindo do repertório do aluno? Porque houve uma fala sua e da professora a respeito de levar muito em conta esse ponto de partida do aluno. Então, você poderia esclarecer um pouco como é que é isso na prática? Como é que a gente usa esse repertório do aluno para ser o ponto de partida? Mais um desafio, né? O currículo atual, que está em consonância com as premissas da BNCC, ele fala do aluno protagonista, daquele aluno que participa do seu aprendizado, e com relação à língua inglesa, hoje ele seria um aluno que colabora com o seu aprendizado e não mais o recebe de forma pronta. Isso há muito tempo a gente vem falando disso, mas também tem agora, quando a gente fala também do novo currículo, o projeto de vida, por exemplo, trabalha muito com isso, quando a gente trabalha com questões do aluno que são muito pertinentes a ele. Por exemplo, o que seria partir da realidade do aluno? A gente usa muito esse termo, mas às vezes a gente não sabe como fazer. Eu acho que é o trabalho que nós citamos no começo, aquele trabalho investigativo do professor pesquisador. Ninguém mais que a gente, ninguém mais que o professor pode conhecer a sala de aula do seu aluno. Então, partindo das coisas que ele conhece, que ele já realiza, que ele já traz, e aí alguém me fala, mas a gente tem um currículo e há de segui-lo, né? É necessário que a gente siga. Mas o currículo também, nessas premissas iniciais, fala bem isso. O currículo é flexível, o currículo aponta várias maneiras de fazê-lo, que não só aquela estabelecida. O que ele coloca são maneiras e formas que podem ajudar o professor a trabalhar. Mas quem trabalha é o professor, quem dá aula é o professor e quem realiza a atividade é o professor. Então, apontar caminhos não significa que eu peço para que você faça desse jeito. A partir da realidade do aluno, me fala de olhar para esse aluno, como eu acho que o professor já muito o faz, olhar para esse aluno, investigar a sala de aula como laboratório, que já é muito próprio dele, já é um trabalho que já tão já ligado a ele que nem tem como falar para ele não fazer isso. Então, acho que trabalhar a realidade do aluno é pensar o que ele já tem, o que ele já traz. E a partir daquilo, as atividades vão permeando todo esse fazer, né? Que é o tempo, que é o espaço, que é a forma, e as metodologias, como bem diz o professor Banho, né, o Marcos Banho, que a gente não deve refutar nenhuma e nem mergulhar de cara com a nova, mas assim, nesse balanço, nessa dança
do equilíbrio, a gente olha para cada uma no momento certo que ela deve se instalar ali. Eu acho que é por aí, Silene. Ok, Simone. A gente agradece muito a sua presença aqui, a sua contribuição, né? Existem algumas perguntas que ainda não foram respondidas, mas a gente não tem esse tempo agora, mas a gente te convida para uma próxima, claro, uma próxima entrada aqui na nossa discussão, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a língua estrangeira, no caso, a língua inglesa. A gente agradece muito a presença dos professores, foram muitas as contribuições, e a gente teve por volta de 700 pessoas participando desse nosso encontro, né, o que é um número muito interessante para que a gente tenha uma interlocução bacana aí com a rede, né? E a gente agradece, convida vocês para voltarem na próxima segunda, nesse mesmo canal, que a gente tem um outro pesquisador trazendo seus achados aí, contribuindo com o nosso trabalho, né? E agradeço a você, Simone, gostaria de devolver a palavra para as suas despedidas e dizer que tem algumas questões que eu vou te passar e que você consegue localizar esses professores para uma resposta. Pedimos desculpas àqueles que não foram contemplados aqui ao vivo, né, porque são muitas, a gente vai fazendo por ordem de chegada, mas as perguntas serão encaminhadas, tá ok? Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Eu agradeço também a honra de participar com vocês aqui. Sempre é importante tanto contribuir quanto receber as contribuições. Obrigada, Silene, ao Centro de Mídias, ao pessoal da edição que tanto colabora com a gente para a realização desse trabalho. E eu gostaria muito, sim, de olhar para as perguntas e respondê-las à medida do que eu souber, para a gente continuar esse bate-papo que não tem fim. Agradeço muito mesmo a colaboração, o prestígio de assistir a nossa fala, e a gente se vê numa próxima. E muito obrigada, gente. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.